Então, oficialmente, eu quero dar boas-vindas e uma boa noite para vocês. É muito bom. Aqui a maioria são rostinhos conhecidos, né, para mim, já que para ler também, já dentro dos nossos programas, jornadas de vida, também família. Então, é muito bom separar esse momento, essa pausa, para que a gente possa trocar, né, um pouco das nossas histórias, né? E se, obviamente, você parou tudo que estava fazendo para estar aqui agora, você já começou a fazer algo que muita gente tem dificuldade, que é pausar. E essa masterclass, ela se chama A Primeira Pausa, por um simples motivo, mas simples e profundo. Ele é um convite para você experimentar um outro jeito de viver, mais presente, mais consciente, mais conectado com você mesmo. E ao longo dos próximos minutos, a gente vai falar sobre os principais desafios que estão nos adoecendo nesse cotidiano e esgotando a nossa saúde mental. Mostrar que pausar não é perder tempo, é ganhar vida. E também vamos ensinar 3 protocolos simples com base em mindfulness, que você já vai poder aplicar hoje mesmo, como a Lê disse. E essas 3 pausas conscientes são práticas curtas, mas poderosas, que você vai poder aplicar numa forma, da maneira que você se relaciona com o seu dia a dia. E no final a gente vai contar um pouquinho também do nosso programa de 8 semanas, que a gente já vem falando há algum tempo, né, para quem está junto com a gente, e mostrar como ele pode ser um caminho para aprofundar práticas que você hoje vai conhecer também aqui. Mas antes da gente mostrar essas soluções que a gente quer apresentar para vocês, a gente precisa olhar com muita sinceridade o que está acontecendo hoje. Porque existe um grande desafio que tem afetado milhões de pessoas. E esse desafio é que estamos vivendo no modo fazer o tempo todo. Cumprindo tarefas, batendo metas, cuidando de tudo. Mas nesse caminho, né, nesse fazer constante, a gente acaba esquecendo da gente. E talvez você esteja vivendo isso agora, ou já tenha vivido, e sem perceber direito como chegou nesse ponto. Aquele momento em que você termina o dia exausto, mas ainda sente que não fez o suficiente. Você já passou aquele dia super cheio. Você já teve essa sensação, assim, de passar um dia com 1000 coisas, e fazendo, e aí quando você finalmente você para assim e fala, nossa, eu não fiz nada. Vocês já tiveram essa sensação? Parece que é uma lista interminável de coisas, e essa lista é tão grande, que aí a gente acaba se cobrando e achando, tendo essa sensação de que não fez nada. A cabeça, ela fica o tempo inteiro, né, ligada, parece que está plugada no 220. A sua cama, ela acaba virando extensão do escritório. Às vezes a gente está no trabalho, com sono, pensando na cama. Aí quando chega, está na cama, você já está pensando no dia seguinte do escritório. É contraditório, né? Essa coisa, a gente está no trabalho com sono, querendo dormir, quando chega para dormir, já está pensando no trabalho no dia seguinte e não consegue se conectar. E aí o celular. O celular agora virou também uma extensão, assim, do nosso braço, né? A gente parece que não faz mais nada sem o celular, não consegue nem no banheiro, praticamente, sem o celular, sem estar passando ali no Instagram. Vocês reconhecem alguma dessas situações? Uma ou duas? Sim? Todo mundo? Deixa eu ver se consigo ver todo mundo aqui. Não estou conseguindo ver todo mundo. Pois é. Então, eu vou convidar agora vocês. Escreve aí no chat para mim uma palavra que representa como é que tem sido os seus dias ultimamente. Uma ou duas palavras, o que você sentir. Como é que está sendo assim esses últimos tempos?
se você se conectou com isso que eu estou trazendo aqui, alguma dessas situações. Ou se alguém sentir de abrir o microfone também, pode contar como é que está sendo. A Carol falou corridos, Juliel, preocupação, a Carla, dias exaustivos, né? Então, a gente está vendo como é que esse constante fazer, né? O que está acontecendo? A gente está vendo que as pessoas estão esgotadas. A Laiana está lá na busca. As pessoas estão estressadas e ansiosas. E esse viver constante de aceleração cobra um preço. Um preço que muitas vezes a gente só percebe quando já está doente. Mas quantas vezes a gente, até com dores no corpo também, às vezes fala, nossa, chega em casa e fala, nossa, estou com essa dor nas costas aqui, não tinha nem percebido. Já estava ali, a tensão já estava ali acontecendo, mas realmente a gente só vai ver quando explode a doença, acontece, cai na cama, né? E aí talvez você tenha sentido assim também no seu corpo, além dessa tensão, dificuldade para dormir, dor de cabeça sem motivo claro, a respiração às vezes pode ficar curta, né, ofegante, um cansaço que não passa mesmo depois de um final de semana inteiro de descanso. Aí chega no domingo, no final do dia, dá aquele desespero quando ouve o barulhinho lá do Fantástico, né? A Elisete falou, aprendendo a olhar, muito bom. E aí na nossa mente também, o que acontece? Muitas vezes a gente pode estar sentindo dificuldade de concentração, pensamento repetitivo, irritação com algumas pequenas coisas, crise de ansiedade, sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando está em dia, né? Resumindo, esse constante fazer que a gente se colocou está roubando da gente o que a gente tem de mais precioso, além da nossa saúde física, a nossa saúde mental, nossos relacionamentos e a clareza sobre o que realmente importa. Então, eu vou repetir. Isso está roubando a nossa saúde mental, os nossos relacionamentos e a clareza sobre aquilo que realmente importa para a gente. Percebem isso? Tudo isso que estamos falando aqui não veio só dos livros, das formações que fizemos, dos retiros, de todas as práticas que a gente já caminhou durante essa jornada, durante essa longa jornada. Veio também da nossa própria história, porque por mais que a gente trabalhe, né, com saúde mental, com presença, a verdade é que a gente só chegou aqui porque um dia a gente também estava se perdendo, nos perdendo, né? Então, falar um pouquinho da minha história. Eu sou o André Buiatti, publicitário de formação. Eu trabalhei por anos em grandes indústrias farmacêuticas, lidando com metas, pressões, entregas constantes. Mas foi no caminho do yoga e do mindfulness que eu encontrei esse equilíbrio para transitar nesse tão chamado caminho do meio. E a verdade é que essa virada começou quando tudo parecia estar desmoronando, né? E talvez a gente tenha mais história aqui em comum do que você imagina. E parte dessa história eu vou contar assim, tem uma certa dor e até mesmo nostalgia, mas foi o que me fez realmente dar uma grande virada de chave na minha vida. Há uns 9, 10 anos atrás, parecia que para mim por fora, né, estava tudo muito bem para quem me via, né, e dentro do contexto de vida que nos é até condicionados a viver, eu estava com a carreira sólida, né, fazia MBA, tinha cargos altos, né, metas batidas. Era como se eu tivesse chegado onde eu sempre sonhei, né, mas por dentro era como se eu tivesse esquecido de mim nesse caminho. Tinha dias que, na verdade, eles pareciam intermináveis, né, pareciam que não acabavam, e outros em que eu já não tinha nem tempo para pausar e respirar.
né? Eu já acordava no automático, engolia café, já saía respondendo mensagem, uma extensão, né, do o braço, a extensão do celular, como a Lei comentou, e já começando o dia, reunião atrás de reunião, né? E eu terminava a semana com aquela sensação de que mesmo, fazendo tudo, nada era suficiente. E a ansiedade, ela morava comigo, ela era a minha parceira. A insônia, então, é companheira super fiel ali, todas as noites do meu lado. E aquele sorriso no rosto, né, que muita gente conhece, era só mais uma máscara, para ninguém perceber o vazio que eu estava sentindo no peito. E até que chegou um ponto que eu não aguentava mais e tive uma luz na vida, tomei a coragem e aí eu chutei o balde, como dizia, né? Eu larguei tudo, MBA, carreira, salário, e aí eu fui morar fora, eu fui realizar um sonho antigo, né? Mas no fundo eu estava buscando algo que nem o currículo ele preenche, que era escutar a minha alma. E foi na Austrália que eu troquei as salas de reunião pelos campos, e aí eu podava vinhedos, né? Acordava 4:30 da manhã para dirigir 1h30 para chegar nas vinícolas que eu trabalhava, né? Então, para sentir o cheiro da terra no rosto, o vento no rosto, achava que eu estava ali me curando, né? Só que mesmo ali eu ainda o quê? Fazia, precisava me manter, me sustentar, né? Até entender que não era sobre o fazer, né? Era sobre o que eu estava fugindo, né? Então, naquele momento, quando eu realizei isso, eu decidi parar, de verdade. E aí eu peguei o carro que eu tinha, que era um carrinho simples, e decidi morar nesse carro, dar a volta no continente australiano sozinho, tentar entender até que ponto a solidão pode virar solitude. E aí foram 65 dias que eu dormia, né, sobre as estrelas, em praias desconhecidas, acordava com o nascer do sol, mas eu também chorava muito com o silêncio da noite, porque às vezes o silêncio também fazia muito barulho, ainda mais quando a gente está sozinho, né? Mas também foi ali nesse silêncio que eu percebi que o que me sufocava não era só trabalho, era realmente essa desconexão, era realmente não saber mais quem eu era sem performar. Quem era o André sem performance? Quem era o André vivendo sem a presença? E foi quando eu também realizei que a pausa, ela me devolveu para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, para dizer que a vida não precisa desmoronar, para que a gente comece a se escutar. E a vida desmorona se a gente não se escuta. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, quem não me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece, mas eu sou a Libertão. Eu sou advogada de formação, atuei 17 anos no ambiente corporativo e nos últimos 5 anos da carreira eu ocupei um cargo de gestão no departamento jurídico da OAB de São Paulo. Por trás de toda essa entrega, responsabilidade que eu tinha ali assumido, eu estava desconectada de mim. E eu realmente quebrei, né? E foi no caminho do mindfulness, do equilíbrio emocional e da arte como meditação que eu reencontrei a minha essência. Mas, como o André falou, a gente está aqui para contar a nossa história, um pouquinho do que nós vivemos, para que a gente possa inspirar pessoas como vocês que estão aqui com a gente, compartilhando esse momento, a não precisar esperar a vida parar vocês. Né? Então, trabalhando como advogada, eu estava sempre pronta, eficiente, entregando tudo. Eu aprendi a performar muito bem. E essa performance, ela incluía abafar minhas emoções, ignorar os sinais do meu corpo. Eu não podia fraquejar, eu acreditava nisso, porque eu tinha um cargo de liderança na UAB, então eu precisava dar conta. Era isso que eu tinha colocado dentro de mim. Então, por fora, parecia que realmente eu estava dando conta, mas por dentro eu estava exausta e estava adoecendo. Então, primeiro veio uma internação, eu descobri uma doença autoimune, o corpo estava gritando, já estava gritando, né? Uma doença autoimune é isso, é o corpo gritando por dentro. Mas eu continuei. Alguns meses depois, então, no exame de sangue,
eu tive uma alteração muito grave nas minhas plaquetas, e aí a minha médica me indicou, a minha médica reumatologista indicou para eu ir para hematologista. E aí eu cheguei na hematologia do hospital, que era a parte oncológica, e eu não tinha ideia do que era, o que eu estava fazendo ali na parte de oncologia. Eu não sabia que uma médica que era hematologista cuidava de pessoas que tinham câncer no sangue. E aí, sentada na frente dela, ela me falou dessa possibilidade de que eu poderia realmente ter um câncer no sangue. E ali veio aquele medo real de morrer. Mas mesmo assim eu continuei. Porque o salário era bom, porque advogar era tudo que eu sabia fazer. Era o que eu acreditava que eu sabia fazer. E aí eu pensava, se eu parar, o que eu vou ser? Né? Olha quanta crença, quanta coisa que estava dentro aqui da minha cabeça que eu mesma tinha me colocado. E aí mais uma coisa aconteceu para realmente ali romper, né, com tudo isso que estava dentro de mim, eu tomar coragem para mudar as coisas na minha vida. E olha que coisa louca, eu tinha acabado de voltar de férias, como eu tinha comentado aqui no início, né? Às vezes a gente passa um final de semana, e aí chega na segunda-feira, tá cansado ainda. Eu tinha acabado de voltar de férias. E aí 2 funcionárias me chamaram para almoçar, e aí a gente sentada à mesa, elas foram me contar o que uma terceira pessoa tinha feito contra mim, uma pessoa tentando puxar ali meu tapete, e foi uma coisa que me doeu muito, me machucou muito. E aí, à noite, eu cheguei em casa e fui contar para o Flávio, para o meu marido, o que tinha acontecido. Só que aí eu não conseguia lembrar. E não só eu não conseguia lembrar, mas eu sentada na frente dele, eu lembrava assim na minha cabeça, eu via a imagem delas duas sentadas na minha frente na mesa do almoço, a boca dela se mexendo e não tinha som. Era como se eu tivesse, como se tivesse desconectado um fiozinho ali do aparelho da TV. Quebrou alguma coisa. E realmente tinha se quebrado alguma coisa dentro da minha mente. Né? E aí, no dia seguinte, eu voltei para elas, eu olhei para elas e falei, gente, o que foi que vocês me falaram ontem? Porque eu não consigo lembrar. Eu falei isso que não estava acontecendo. Elas olharam para minha cara com aquela cara assim, tipo, é piada ou você tá louca? Foi mais ou menos isso, né? Que essa resposta, porque imagina, né? Chegar assim para as 2 funcionárias e falar uma coisa dessa. E aí eu olhei para a cara delas e falei, gente, deu ruim. Então, ou seja, deu tela azul. Sabe o computador Windows quando faz pan, tela azul? Deu tela azul ali. Então, a minha mente, eu senti que ali, naquele ponto, a minha mente tinha, em certo ponto, desligado, né? Desconectou. E ali caiu a ficha, né? Aquele medo de morrer, vendo que realmente estava dando pane no sistema inteiro aqui. E aí eu me perguntei, como é que eu me permiti chegar nesse ponto? Como que eu cheguei aqui? E a resposta foi simples, mas dolorosa. A minha agenda vivia cheia, eu tinha viagens, não só de compromissos de trabalho, né? Compromissos de trabalho, sim, mas eu também tinha muitas viagens. Acho que aquele ano foi um dos anos, os 2 últimos anos, foi um dos anos que eu mais tinha viajado para fora, fui para a Indonésia, Burning Man, um monte de baladas. Fazia também alimentação saudável, sempre fui para academia, sempre me cuidei. Só que tudo estava parecendo como se era um checklist que eu fazia. Só que eu não parava de verdade. Eu não conseguia me escutar. Eu não estava cuidando verdadeiramente de mim. Porque sim, eu estava cuidando do meu corpo, né, me alimentando, só que esse cuidado, a gente está vendo que esse cuidado ele precisa ser de uma forma integral. Corpo, mente, espírito, tudo junto. Mente e espírito estava ali, né, esquecida, estava perdida. Estava cuidando do corpo. Então, foi tudo isso aconteceu, me fez perceber uma coisa muito importante, que é uma coisa, é uma das mensagens que a gente quer trazer aqui para vocês. Que pausar não é perder tempo. Pausar não é perder tempo. É se dar uma chance de viver antes que a vida te pare à força. E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? Posso dizer que eu bati na trave, na vida não me parou, podia ser bem pior, claro, mas me parou.
É. E no meio dessas duas vidas bem intensas, né, que vocês percebem, aqui a gente tem as nossas polaridades e a nossa intensidade também, né, cada um nas suas vidas lidando com as pressões, né, desafios, e muitos anos atrás a gente se conheceu nesse movimento, né, onde possivelmente é menos desafiador de se encontrar uma amizade, ou não, né, foi numa balada, foi numa das festas que a gente estava naquele mesmo momento. Mas foi muito interessante, porque a gente se conectou ali, né? E a nossa amizade ali já teve um momento que a gente falou, bom, alguma coisa tem, a gente não sabe o que, mas lá na frente, capaz que a gente entenda, né? E hoje a gente entende, né, do porquê que isso tudo foi crescendo, e que mesmo por fora que a vida continuasse sendo uma correria, né, e a gente também, né, a gente continuou crescendo nesse movimento de uma amizade que a gente ia se nutrindo. Aí, na época, eu trabalhava ainda na OAB, naquele modo faz tudo, cuidando de gente, de processo, de equipe, de resultado, mas completamente desconectada, né, como eu já tinha contado. E aí, naquele momento, foi o André que estendeu a mão para mim, não só como aquele amigo, que é nessa amizade que a gente tinha já se aprofundado, mas como um guia. E foi ele que me apresentou os caminhos do autoconhecimento, que hoje fazem parte da minha vida. Começou com yoga, as práticas de meditação, cerimônias de ayahuasca, e aos poucos eu fui me abrindo para algo novo, que na verdade foi um retorno, um reencontro comigo. Mas, na verdade, é bonito escutar falar, porque, né, foi lindo ver a sua transformação, né, acontecendo. E, na verdade, um ponto bem interessante foi que quando a pandemia começou, né, com tudo parado, eu te vi aproveitar, né, para mergulhar de verdade nesse seu caminho de autoconhecimento. Eu falo que eu só abri uma porta, mas quem decidiu mergulhar nesse caminho, tomar a coragem de seguir, foi você. Eu tive que estudar, praticar, fazer o programa de 8 semanas, né, de mindfulness, e depois se formar, né, nesse caminho do mindfulness também, pós-graduação, cultivando equilíbrio emocional, você fez muita coisa, né, você se aprofundou com muita seriedade nesse caminho e com o coração de quem realmente estava muito pronta para uma nova fase. E aí, que bonito também, né, nessa continuação da nossa história, e nesse momento, tempos depois, foi a minha vez de cuidar do André. O André tinha voltado para o mercado de trabalho, e só que os antigos fantasmas que tinham assombrado ele lá atrás voltaram também. Ansiedade, esgotamento, tristeza. E aí eu já estava fazendo a minha formação em Mindfulness e eu convidei ele para participar da minha primeira turma piloto do programa de 8 semanas, e foi muito especial, porque agora era eu que estava ali, do outro lado, segurando a mão dele. E foi nesse ciclo de apoio mútuo, de atravessar juntos esses altos e baixos da vida, que algo muito maior começou a nascer. E foi em 2022, né, que eu decidi, né, esgotado, burnout, depressão, sair da agência de publicidade que eu estava dentro da pandemia. O home office realmente não me fez bem, né, e como eu estava dentro desse processo ainda lá no buraco, eu não queria aceitar que eu estava ali, né, mas aí surgiu uma grande oportunidade de eu ficar numa outra casa, né, que foi cuidando da Mari, Cubo e da Alicinha, né, que ainda era bebê, e foi um período bem profundo, de uma pausa bem longa, mas também de muita cura. Eu brinco que o primeiro ano, né, de um bebê, os dias passam como um ano, e o ano passa como um dia. Então, o tempo, ele acaba sendo atemporal. Foi uma experiência bem nova, bem diferente na minha vida. Mas enquanto eu estava ali cuidando delas, eu fui me cuidando também, né? E aí eu comecei a praticar o yoga com mais presença, né? Fiz retiros de silêncios. E eu entrei, né, a convite da Ale, né, na formação de mindfulness. Inclusive, a Carlinha aqui, professora, também me resgatou nesses caminhos, né? Naquela época, né? Então, eu estava muito mais conectado com a natureza, com o tempo, com o corpo. E pela primeira vez, em muito tempo, eu estava vivendo de verdade, não apenas funcionando,
né? E foi nessa dança, né, entre os nossos processos e nos retiros que começamos a conduzir juntos, né, nas vivências que fomos fazendo juntos, que nasceu a Pause, né? E a Pause, ela não nasceu como uma marca, né, uma empresa, um projeto. Ela nasceu como um lembrete de que a vida ela pede pausa, de que a gente pode sim viver com mais presença, respiração de verdade, mesmo no meio da correria do dia a dia. Então, a gente criou a Pause para ser esse lugar de reconexão, porque a gente acredita e já viveu isso na pele, que dá para sair do automático e voltar para si. E isso não significa largar tudo, mudar de profissão, ir para a Austrália e dirigir milhões de quilômetros sozinho sob as estrelas, ou mudar de profissão como eu fiz. O que precisa mudar não é a rotina, não é o que a gente faz, mas é a forma de se relacionar com ela. É como a gente faz, né? Como que a gente se relaciona com os nossos próprios pensamentos, como a gente se relaciona com as nossas emoções, como a gente se relaciona com os desafios que a vida traz. Porque a vida vai trazer desafios, sim, mas como é que a gente encara esses desafios? A forma como a gente vê, como a gente encara isso, é que faz toda a diferença. E tudo começa como? Com consciência, com presença, com uma pausa. E é por isso que essa masterclass existe, para a gente mostrar para você que é possível, sim, viver com mais clareza, viver com mais leveza, com mais conexão, mesmo com a vida cheia. Que as práticas que a gente vai fazer hoje aqui podem ser o primeiro passo para que você possa chegar nesse lugar, para que você possa continuar também nesse lugar, porque tem alguns de vocês aqui já estão nesse caminho com a gente, nesse percurso com a gente. Então, daqui a pouco a gente já vai para a prática e vai fazer aqui algumas pausas bem simples e poderosas, mas antes da gente ir para a prática, é importante a gente entender por que nós estamos vivendo assim. Por que é tão difícil de desacelerar? Alguém sabe? Alguém consegue? Alguém sabe não? Alguém tem uma ideia? Fala aí para mim, o que vocês acham? Por que é tão difícil desacelerar? O que vocês sentem aí na vida de vocês? Pode abrir o microfone e falar ou escrever no chat. Diga, Zezé. Posso. Como eu já participei, e é bom eu participar mais vezes, porque às vezes a gente esquece de fazer uma coisa que se aprendeu. Então a gente tem medo de parar porque você vai perder tempo. E não é. E não é. Depois que eu aprendi algumas coisas com essa duplinha aí, eu vi que a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Que maravilhoso. Perder tempo é uma crença que a gente tem, né, Dé? Exatamente. Na verdade, era bem nesse ponto que eu ia começar a discorrer aqui o que eu tenho para dizer, né? Por que exatamente tem tanta gente sobrecarregada, ansiosa, desconectada, né? E justamente por isso que a Zezeta acabou de falar, porque muita gente não, a maioria das pessoas acredita que pausar é perder tempo. E não foi combinado, né, gente? Não foi combinado, tá? Então, isso é de quem já mergulhou exatamente esse ponto. Então, assim, que na verdade, uma coisa bem importante que a gente quer trazer aqui, né, que é esse pensamento, que desacelerar é sinônimo de fraqueza, que só tem valor para a gente, né, essa humanidade aqui, quando a gente está sempre fazendo, produzindo, entregando, né, deixar minha agenda sempre cheia. E até mesmo o descanso, ele virou performance. Né? A viagem precisa ser post, o autocuidado virou conteúdo, né? E o lazer tem que ser o quê? Né? Produtivo. Então, até meditar virou um checklist de obrigação ali, né? E a gente continua o quê? Seguindo no automático. Até dentro do que era para ser pausa.
Então, a gente percebe como nós estamos vivendo num modelo de vida na sociedade que está recompensando a aceleração. Percebe que até assim, as pessoas acham bonito até falar, né? Nossa, trabalhei horrores, estou super cansada, não estou exausta, trabalhei 14 horas. Hoje em dia está melhorando um pouco isso, mas no geral a gente vive nesse conceito, porque quando a gente pausa, a gente tenta parar, vem a própria autocobrança, dizendo, né? Poderia estar fazendo mais coisas, poderia estar terminando coisas que eu não terminei. Só que o nosso corpo e a nossa mente não foi feita para viver em estado de alerta o tempo todo. O nosso sistema nervoso, ele precisa de pausas, de momentos de segurança e de repouso para se recompor, para se recuperar disso tudo que a gente está vivendo. E é o que os neurocientistas... aí a gente tem, assim, um excesso de estímulo, né? O que está acontecendo? A gente tem um excesso de estímulo o tempo todo, notificações, cobrança, aquela multitarefa ativa o tempo todo. Viver dessa forma está ativando o nosso sistema de estresse, como se a gente estivesse sempre em perigo, que aí é que os neurocientistas chamam do estado crônico de luta e fuga. Então, mesmo quando não tem nenhum leão correndo atrás da gente, o corpo e a mente estão reagindo como se a gente estivesse sob essa ameaça constante. Né? Então, chega uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, o coração acelera, a respiração encurta, o pensamento fica repetitivo, o que eu vou responder, o que eu preciso fazer. Né? Então, com isso, com o tempo, isso vai esgotando o nosso sistema nervoso e a gente adoece. E foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, né, porque o meu corpo gritou, a minha mente apagou. É isso que a gente chama hoje de burnout, que é um colapso de um sistema que ficou tempo demais no modo de estresse dentro do ambiente de trabalho. Né? E, inclusive, agora isso está sendo olhado, né, de uma forma muito intensa, inclusive modificando a legislação para que as empresas elas possam olhar para isso dentro das empresas e cuidar disso, né, o que antes não era cuidado. Então, isso está comprovadamente, está cientificamente comprovado. A OMS já reconheceu oficialmente a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional desde 2019, que é o resultado direto do estresse crônico no trabalho. E o relatório da Gallup, com mais de 100 mil pessoas, mostrou que 44% dos profissionais no mundo se sentem estressados frequentemente. E mais da metade não consegue se desconectar mentalmente nem fora do horário de trabalho. E mais um dado bem relevante, a American Psychological Association revela que a hiperconectividade digital, né, essa forma que a gente está vivendo o tempo inteiro conectado, está diretamente associada a distúrbios do sono, ansiedade e dificuldades de atenção. E até mesmo tem sido comprovado que o celular antes de dormir é pior do que uma xícara de café antes de você deitar e dormir. Ou seja, tudo isso que a Ale falou não é só sobre cansaço. É vivenciar uma ameaça sem a ameaça ser real. É manter o corpo em guerra o tempo todo. Enquanto a alma pede o quê? Um suspiro de paz, né? E a verdade é que a gente não foi ensinado a pausar. A gente foi ensinado o tempo todo a produzir, corresponder, a provar o tempo todo o tanto que a gente é capaz, né? Mas viver nesse constante modo, né, de responder ao mundo o tempo todo cobra um preço muito alto, né? Que é um preço que a mente, o corpo e o coração não conseguem mais sustentar. E a gente traz aqui que é por isso que pausar não é um luxo, né? É sim uma necessidade fisiológica, emocional, profundamente humana. Mas eu pergunto, né? Então, como vocês de repente podem estar se perguntando, né? Como que é sair desse ciclo de aceleração, de sobrecarga,
de desconexão? A resposta, ela começa com algo muito simples, mas profundamente transformador. Fazer pausas conscientes. Pausas de verdade. E eu não estou falando aqui para rolar o feed do Instagram, para parar de fazer isso, ou para parar de assistir um vídeo no YouTube, ou só vir aqui para escutar a gente, não é isso não. Ou também checar mensagens no WhatsApp o tempo todo, né? Até porque essas coisas elas podem parecer um descanso, né? Às vezes a gente quer dar uma pausa em alguma coisa para olhar para outra, mas ao mesmo tempo a mente continua ligada, né? Então, pausar de verdade é algo completamente diferente. E essa pausa que a gente traz é sobre voltar para dentro, né? É sobre escutar como você está. E é sobre respirar com presença. E mais do que isso, é simplesmente estar aqui, agora, como vocês estão, sem precisar fazer absolutamente nada, só por um instante. Então, o que a gente vai compartilhar agora com vocês é uma prática simples, mas poderosa. A gente chama ela de o protocolo das 3 pausas conscientes. É uma forma muito acessível de começar a transformar o seu dia, mesmo com a rotina cheia, mesmo com 1000 demandas. Então, a proposta é simples e prática. Tá? Então, agora vamos passar para a parte prática mesmo da nossa Masterclass, porque aqui é o ouro que vocês vão levar para praticar em casa, para ensinar para quem está perto de vocês também, que é muito simples, tá? A gente vai fazer uma proposta para que vocês coloquem, já que o celular está ali o tempo inteiro com a gente tem muitas funcionalidades, né, para o nosso celular, ele é útil na nossa vida, quando a gente sabe usar todas as tecnologias, elas são úteis, a gente só não pode ser escravo deles, né? Então, a gente vai usar agora, vai propor para vocês usarem essa tecnologia de uma forma inteligente. E aí, colocar o celular para fazer 3 alarmes durante o dia, um de manhã, um à tarde e o outro à noite. E aí, em cada um desses momentos, você vai fazer uma pausa ali de 1 ou 2 minutos, tá? Então, essas 3 pausas, eu vou explicar o que são essas 3 pausas agora para vocês. E aí, depois a gente vai fazer, tá? Para treinar essas 3 pausas, para que depois vocês possam fazer sozinhos, tá bom? Então, a primeira pausa é a pausa da manhã, que é a pausa da escuta interna. Então, essa pausa da escuta interna é para você perceber como é que você está. Então, de manhã, como é que você está, como é que está o seu corpo, como é que está a sua mente, como é que estão as suas emoções. Antes de você começar o dia, antes de começar os afazeres, para você se inteirar, para você estar ali presente mesmo, porque muitas vezes a gente acorda já no acelero pensando em 1000 coisas que tem para fazer e não está nem percebendo o que está no corpo, ali para a gente tomar aquela respiração e tomar essa escuta interna, tá? Então, porque são 3 passos simples que a gente está ensinando aqui para vocês começarem a colocar, porque isso é um começo, tá? É um começo prático, depois a gente vai falar como são os próximos passos. Então, primeira pausa da escuta interna de manhã. Segunda pausa vai ser no meio do dia, que vai ser a pausa da respiração. Então, essa pausa, a gente vai ensinar 2 tipos de respiração para vocês, simples também, que vai ajudar a regular o seu estado. Então, de manhã a gente já percebeu como é que estava o corpo. No meio do dia, você já sabe como é que você percebe, como é que está o corpo, e aí você traz essa atenção novamente, e aí vai perceber, se você tiver num dia agitado, tem muita coisa para fazer, você vai fazer uma respiração para acalmar. Se tiver sem energia, porque às vezes a gente está cansado, né, está esgotado, a gente vai fazer uma outra respiração para despertar o corpo, tá? E a terceira pausa vai ser a pausa do relaxamento, à noite. Então, a proposta é para você soltar o dia, para desconectar do celular, ele vai tocar ali, e aí você vai fazer o exercício como a gente está propondo, e aí você desconecta de WhatsApp, de Instagram, como eu falei, é pior do que café, né, antes de dormir,
Então, desconecta. A luz azul do celular prejudica muito, isso a gente já sabe, né? Não preciso falar para vocês, porque isso aí já virou conhecimento normal. Ou não. Então, se alguém aqui não sabia, estou contando agora. Então, essa pausa vai ser para soltar o dia, desconectar e preparar o corpo e a mente para o descanso, sem pressa, sem cobrança, só com a presença. Porque muitas vezes a gente deita na cama e não consegue descansar, por quê? Porque a mente continua lá produzindo, falando. Mas por quê? Porque a gente também não ensina para ela que aquela hora é a hora que estamos descansando. Então, essa pausa vai ser esse convite para você ensinar para o teu corpo falar, ok, agora deu, acabou o dia, vamos descansar. Bom, a Lei já deu um spoiler, né? Que aqui a gente faz a prática ao vivo, né? Que para mim essa é uma das melhores partes, né? A gente deixa um pouco de falar e vai para a prática juntos, né? Então, aqui o convite para você experimentar como realmente é simples e transformador, né? É no simples que a gente se pega em meio a essa rotina que a gente tem, né? Porque às vezes, né, aqui para alguns meditadores que gostam de ficar 10 dias, né, no retiro de silêncio, meditando 11 horas por dia, né, dentro de uma rotina habitual, é realmente um desafio muito grande e muito difícil até de sustentar isso nos nossos dias, né? Então, como a Zezeta falou aqui, para a gente não esquecer de que a gente pode realmente ter essas pausas. Use o despertador, o alarme, se lembra, vai para a consciência e vai praticar. Tá? Então, para te ajudar depois dessa Masterclass, a gente falou, quem ficar aqui até o final, a gente vai mandar um presente, esse presente, na verdade, que são esses 3 áudios dessas 3 pequenas pausas gravadas por nós. Que daí, assim, se a gente... 4. São 4? Porque a gente vai fazer as 2 da respiração. Olha só, ela mandou uma mais. Muito bom. Então, na verdade, é assim, por quê? Você está com o celular ali e vai pausar, vai tocar o despertador. Aí você vai falar assim, será que eu vou conseguir fazer sozinho? Bom, bota o fone de ouvido e faz. A gente conduz, tá? Deixa essa gravação para vocês, você pratica com mais facilidade. Então, isso pode parecer pouco, mas vocês vão perceber que, 1 minutinho de presença durante essas 3 vezes no dia pode mudar o seu ritmo de dia, e não só o seu ritmo de dia, muda a sua vida, que é bem nesse momento que a gente se percebe, tá? Então, agora a gente vai praticar junto, e mesmo que você esteja aí sentada na frente do computador, ou acompanhando em algum lugar pelo celular, escutando, a proposta aqui é imaginar que estamos realmente nesses momentos do dia, né? Manhã, tarde e noite. Para sentir agora cada uma dessas pausas, em como elas chegam, como elas repercutem, vamos assim dizer, diferente no seu estado de mente e corpo. Então, vamos lá praticar? Vamos fazer agora a primeira pausa, a pausa da escuta interna. Então, vai permitindo que os olhos se fechem por alguns instantes e vai imaginando que agora é de manhã, que você acabou de acordar, está ali ainda na sua cama, quentinho nesse frio, as cobertas, bem gostoso. Então, você dá uma leve espreguiçada. Ai, vai sentindo o corpo. Isso, fazendo alguns movimentos, como se você estivesse acordando nesse momento, muito bom, despertando o corpo. Então, assim que você se sentir confortável ali naquele momento, ainda na sua cama, você pode sentar também. Vamos repousar por alguns instantes a atenção na respiração. Sem precisar mudar nada. Só sentindo o ar entrando e o ar saindo. Então, a atenção gentilmente vai repousar no seu estado interno agora. E você vai perceber como você está agora. Novamente percebendo o corpo, se há ainda alguma tensão.
Se tem algum ponto que pede cuidado. E percebendo a respiração, se ela está curta, se ela está longa, ou entrecortada. Não tem certo, não tem errado, é apenas percebendo o que está acontecendo agora. Então, percebendo a mente, está calma ou está agitada. Se tem algum pensamento insistente passando por aí, ou não. Percebendo se tem alguma emoção presente. Lembrando que essa é a pausa da escuta interna, para você reconhecer o que está acontecendo agora. A gente só pode cuidar daquilo que a gente consegue perceber. E quando quiser, pode abrir os olhos, trazendo essa escuta interna com você para o dia que começa. E aí, se você sentir, você pode trazer essa percepção de como você começou, qual estado que você começou o seu dia, talvez para um diário, ou para um caderno, ou até mesmo se não tiver, um post-it que você coloca na tela do teu computador, porque aí a gente pode perceber também se esse estado interno vai mudar durante o dia. Você pode fazer um comparativo durante a semana para você ver como é que está o seu estado durante a semana, né? E perceber o que está acontecendo na vida. Então, essa foi a primeira pausa. Tá sem som, né? Agora a gente entra na segunda pausa, que é do meio-dia em diante. Então, assim, começou o dia, já conseguiu tomar essa consciência, mas o que acontece? Vai para o trânsito, vai para o rush, vai para a cobrança, vai para o trabalho, é reunião, e é aquele movimento que a gente já sabe da manhã, que você já acorda, às vezes, bem, ou às vezes de mau humor, mas aí tem aquele que estraga ainda mais o humor, tem aquele que fica ainda num desafio maior. Isso vai gerando o quê? Né? Muito mais ansiedade, agitação, né? Então, vai para esse lugar dessa experiência agora. Então, vai permitindo que os olhos se fechem, tomando algumas respirações mais profundas. E se leva para esse lugar do meio-dia, quando você já fez muita coisa, já está naquele corre, que a sua mente está acelerada. Bem diferente dessa prática da manhã, né? Repousando agora a atenção mais uma vez na respiração. E agora, vai inspirar bem profundo pelo nariz, profundamente, inspira. Segura por um instante, abre a boca e solta bem devagar. Mais uma vez, inspira profundo. Segura e solta pela boca bem devagar. Mais uma vez, inspira profundo. Segura. E mais uma vez, solta bem devagar. Percebendo aos poucos como o corpo responde. Talvez agora a respiração normalmente, entrando e saindo pelas narinas, ela já começa a desacelerar. E essa pausa é exatamente para te lembrar, para você se ancorar no agora. Não precisa controlar nada, ou não precisa controlar tudo, só precisa estar aqui. E agora, quando estiver prontos, prontas, pode abrir os olhos e levando consigo esse estado de presença. Se observe. Simples, né?
Agora eu estou percebendo aqui que depois dessas 2 sequências de respiração, a galera está aqui o quê? Um pouco sonolenta já. Acho que um pouco relaxado, sem energia, mas isso é para perceber, tá? É bem para perceber que durante o dia a gente vai passar por esses momentos. E agora, nesse estado, poxa, almocei, já tive outra reunião, em vez de se entupir de café, né? Porque isso também mexe bastante com a ansiedade, com outros, né, sintomas do corpo. A gente vai fazer uma outra prática dessa metade do dia para exatamente, estou com sono, estou sem energia, eu preciso dar um up, sem ser com café ou com energético, que eu gosto de tomar às vezes também. Então, assim, vamos lá. Agora, de novo, imagina que você está se sentindo como você está agora, meio devagar, sonolento, cansado. Vai permitindo que os olhos se fechem mais uma vez, só por um instante. E agora, fazendo uma respiração profunda e ativa. Inspira forte. E solta forte. Pode até levantar os ombros para cima. Inspira forte de novo. E solta. E agora, levantando os braços para cima. Inspira profundo. Levanta os braços e vai soltar, espreguiçando bem devagarinho para o lado, como se estivesse entrando e saindo de uma pose de vitória. Mais uma vez, vai inspirar, levantando os braços lá para cima, vitória. Inspira mais um pouquinho. E aí vai e soltando bem devagar. Agora, mais uma vez, inspira como se estivesse puxando toda aquela energia. Levanta os braços, inspirando fundo, abrindo o peito. E descendo, soltando bem devagar. É como se você estivesse dando um recado para o seu corpo agora. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui. E essa pausa é para te despertar. Não só o corpo, mas também a presença no aqui e agora. E aí, quando sentirem, pode abrir os olhos, seguindo o seu dia com mais clareza. Percebe como vocês se sentem nesse momento, como que o corpo se sente. Ao mesmo tempo mais relaxado, mais atento, menos ou mais agitado. Trazer essa percepção. Coloca no chat pra gente como é que vocês estão agora. Depois dessa última respiração. Porque eu estava pensando aqui, Dé, acho que a gente pode deixar a última respiração para o final. Porque senão tô achando que a galera vai relaxar demais. A Carol falou que estava mais tranquila, a Carlinha falou mais atenta. Ai, cadê o chat? Vai virar uma linha. Ainda. Tá tudo bem também, porque estamos às 9 da noite, né? É isso. Mais tranquila e atenta. Então tá bom, segura essa terceira pausa para a gente fechar, tá bom? Então aqui, o intuito também, obviamente, de tudo isso, como já tiveram aqui alguns queridos alunos presentes, né, é apresentar a estrutura do novo programa da Pause, né, que se chama 8 semanas para sair do automático, sem perder potência. Porque é exatamente nesse lugar que a gente quer trazer, né, que muita gente acha que pausar é perder tempo e aí é deixar de performar. E não. Essa jornada é para você se reconectar com a sua presença, clareza e força interior. E por isso que é bem claro, você consegue pausar, sair do piloto automático, mas não vai perder potência, muito pelo contrário. Né? E só para perceber, o que vocês acabaram de praticar aqui é só um exemplo simples e profundo de mindfulness. Uma prática simples de mindfulness, que essa palavra até pode soar meio complexa, né? Mas ela significa algo muito simples e essencial. Estar presente, mindfulness é estar presente, com consciência, no momento em que a vida está acontecendo. E nesse processo, a respiração é a nossa principal aliada, ela é como se fosse uma âncora, né? Ela sempre está aqui, né? E ela vai o quê? Nos ajudar a regular o estresse, a ansiedade, sair do piloto automático.
e voltar para a vida de acordo com o que está acontecendo agora. É não ficar no loop, tá? E, bom, a Ale já perguntou, né? Mas é o que vocês falaram. Vocês sentiram pequenas mudanças no corpo ou na mente só de ter praticado essas duas práticas, né? Com 2, 3 respirações? Eu falo, é simples, prático e objetivo, né? Porque é isso, né? Acho que, como o Juliel contou aqui, se vocês sentiram, aqui o pessoal também falou, né, aqui no chat, sentiu mais leve, mais calmo, mais, né, presente. Então, pode ser alguém que não tenha sentido também, que não quis falar, e talvez se não tenha sentido também, tá tudo bem. Vamos pensar que aqui é só uma breve, uma simples prática, pode ter sentido também uma tensão no corpo, pensamento acelerado, ou uma emoção que surgiu até mesmo abafada, e até se perguntando assim, nossa, por que eu tô aqui? Isso acontece também, tá, gente? Então, é que, na verdade, às vezes, quando a gente realmente para, faz essas pausas, a mente continua correndo, ela vai continuar também no acelero, né? E a primeira sensação é que pode até ser desconfortável, mas isso não significa que tá errado, tá? Isso significa só que você começou a perceber, né, o que você pode transformar na sua rotina, tá? Então, muita gente escuta, é que a gente escuta bastante, na verdade, né? Isso fala de muita gente, né? A mente não para. Minha mente não para, eu quero parar a mente, mas não, a mente nunca vai parar. Se seu coração parar de bater, o que acontece? Você morre, né? Se você parar de respirar, o que acontece? Você morre. Se a mente parar de pensar, tá bom, pode ser que não morra, mas ao mesmo tempo não é a função da mente parar de pensar, muito pelo contrário, a mente vai continuar a pensar, e a gente traz isso muito no programa, que a mente ela vai produzir mais de 70 mil pensamentos por dia, né? E a verdade é que ela nunca vai parar, né? E o mindfulness, na verdade, também não é parar de pensar, é só aprender a se relacionar de outra forma com esses pensamentos, com as emoções, né? Com tudo que está vivo aí dentro de você. E como vocês perceberam, se essas pequenas pausas já trouxeram algum alívio, né, ou que seja uma clareza, um relaxamento aí que vocês vivenciaram, imagina só o que acontece quando a gente se aprofunda, né, com prática e continuidade e apoio, que é o que a gente traz. É que o programa o Pause, 8 semanas para sair do automático sem perder potência. É porque, como a gente está falando aqui, pausar é perder tempo, é perder potência? Não. Então, a gente fez uma jornada estruturada para te ajudar a construir uma nova relação com a mente, com o corpo e com as suas emoções, sem precisar largar tudo, sem precisar ir para a Austrália, sem precisar mudar de vida, sem sair mudar de profissão. Claro, a não ser que você queira como opção, mas não precisa. A gente muda o nosso jeito de viver. Então, esse método que a gente tá propondo aqui, ele foi dividido em 3 passos simples, que vão te ajudar a sair do piloto automático para ter mais presença. Então, é um caminho acessível, realista, que vai sendo integrado no dia a dia, né? Como a gente já começou a fazer aqui essas 3 pequenas pausas, vocês perceberam como é simples? Então, é por meio dessas atividades simples, a gente começa com pequenas práticas e vai ampliando isso ao longo dessa jornada. E como que funciona? Quais são esses 3 passos que a gente faz? A gente já fez eles hoje aqui. Né, pelo menos 2. O primeiro passo é pausar para perceber. Então, você pausa, né, como nós fizemos, para reconhecer, para sair do automático. E aí, é nesse momento que você começa a escutar o corpo, escutar a mente, escutar as emoções. Né? Então, antes de explodir, antes de transbordar, você percebe os sinais e começa a cuidar de si com mais presença, mais responsabilidade. Passo número 1, então, é pausar. Passo número 2, respirar com presença. Então, a gente já fez isso aqui, né? A gente pausou e a gente respirou. Então, a respiração é a nossa âncora. A respiração, nosso corpo estão sempre no momento presente. Então, a gente vai trazer com práticas simples, guiadas, com base no mindfulness, para que você possa se reconectar com o agora e ver o que está acontecendo, né? E ver o que está acontecendo na mente
e nas emoções, sem esforço, sem cobrança, tá? E por último, o terceiro passo, a gente integra isso no dia a dia. Então, a gente já fez esses 3 passos. A proposta das 3 pausas conscientes é justamente isso: pausar, respirar e integrar, né? Então, o que a gente pratica a gente transforma. Concorda? Aquilo que a gente pratica é aquilo que a gente transforma. Então, nesse passo, a pausa vai deixar de ser aquele momento isolado. A gente está propondo para fazer os 3 alarmezinhos, até que isso vai virar um hábito de vocês. Todos os dias de manhã você já vai acordar, sem que o despertador toque aquele alarme, você já vai estar ali na cama de manhã, já vai perceber aquele 1 minuto e já vai se perceber. E durante o dia também você vai aprender a se regular. Tá? Então, mesmo com filhos, reuniões, trânsito, boletos, tudo que a gente tem na vida acontecendo, a gente aprende a estar, você vai aprender a estar com você, presente, inteiro e real. E como é que funciona, né, o programa? Então, esse programa que a gente já tivemos, na verdade, né, muitos alunos e é transformador, né, receber, né, o retorno deles de como foi navegar por esses encontros e de como está a vida também hoje, né, depois de passar, né, por essa experiência, né. Então, são 8 encontros ao vivo, de 1h30 cada, todas as quartas-feiras. A gente vai dar início no dia 25 de junho, tá? Então, onde a gente combina muita teoria e prática, ou melhor, na verdade é pouca teoria e muita prática, porque a teoria é muito baseada em cima das práticas que a gente faz, né? Então, você vai aprender que realmente aplicar essas pausas conscientes, baseadas em mindfulness, equilíbrio emocional, de forma simples, dentro da sua rotina, mesmo com a agenda cheia, filhos, trabalho, 1000 responsabilidades, eu estou falando isso por mim, tá? Porque eu estou no mercado de trabalho também estou no rush, também estou na vida, e eu estou levando isso para as pessoas, né, do meu dia a dia, na minha rotina. Então, é uma coisa que eu aplico, né, que eu aprendi depois de alguns contratempos na vida, como colocar em prática de uma forma que é sustentável, vamos dizer assim, né? Então, essa jornada, ela te convida a sair do piloto automático para voltar para si, com consistência, né, com cuidado, e todo o suporte que a gente também dá aqui junto, né? E além desses encontros online, aqui já tem bastante gente que conhece, né? A gente tem também os encontros presenciais no parque, que nesse formato a gente vai ter 2 encontros, não é só um. A gente faz mais lá para o fim, que são 3 horas de prática. A gente vai ter também um outro, logo na terceira aula, para ir também para essa jornada no parque, já para também sentir, né, quem está por perto. Então, porque a gente sabe, né, que a natureza, ela é nossa grande aliada aí, né, nesse processo de reconexão, né, que ali junto a gente respira, a gente caminha com consciência, se escuta, compartilha, e vai percebendo ali no corpo, né, o que realmente significa estar presente. E, gente, a gente sabe que mudar muitas vezes não é simples. A vida está no volume máximo, são muitas demandas, e às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, não é sobre ter mais tempo, é sobre escolher a presença. E é isso que a prática do Mindfulness nos ensina, que é um novo jeito de viver que começa com pausas de 1 minuto. E porque aí a gente vai perceber, né, que a vida não precisa parar a gente. A gente pode escolher pausar agora. E aí, para mostrar para vocês que essa transformação é possível, mesmo às vezes sendo desafiadora, eu vou trazer aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês o depoimento de 2 alunos que já passaram pelo nosso programa, para vocês sentirem. É rapidinho aqui esse vídeo, é só eu encontrar como é que coloca ele aqui, pessoal, como é que faz? Espera lá, achei aqui, vamos lá, abrir aqui. Espera, calma. Aqui. Aí, na Masterclass eu vou... Não, eu levantei a mão.
Não é para levantar a mão. Aí eu me perco aqui. Aqui, achei. A primeira pausa, será que é esse? Não, é esse? É esse. Aí, vamos lá. Tem aqui, vocês estão vendo aí? O principal, assim, foi ensinar técnicas justamente para você poder utilizar no dia a dia, independente de onde você esteja, independente do seu dia, né? E eu escolhi quando eu acordo, porque a minha voz, ela acorda muito cedo, junto comigo. Então, se eu deixar ela logo que eu acordo, ela tomar conta de mim, acabou o meu dia. Então, o que eu vou fazer com o meu dia hoje? Eu escolho a minha primeira hora do dia, 2 horas, o que vai entrar aqui, ou o que eu vou decidir que é importante. Sei que existe aquele problema, aquela situação difícil, mas deixa ela para, sei lá, para 10 horas. Na realidade não vai mudar das 8 até as 10. Então, tipo, deixa eu pelo menos fazer, tentar exercitar essas técnicas, tentar, sabe, definir como vai ser as minhas primeiras 2 horas. Aí, quando chega às 10, o dia já mudou. Vida normal, você conseguir encontrar, envelopar os seus minutos ali e botar a cabeça no lugar. Tá, deixa eu colocar outra aqui. E se em vez da gente colocar o outro, a gente convidasse 2 pessoas que estão aqui, que fizeram o programa ao vivo para darem os seus depoimentos, por favor. Quem pode começar? Quem sabe faz ao vivo. Posso falar? Olha, gente, quando eu comecei, primeiro assim, a minha história é muito parecida com as deles. Eu quase tive um burnout também aí no trabalho na área financeira há mais de 25 anos, e pensei em desistir. E aí, conversando com eles e entendendo um pouco o processo, participando da mentoria, dos exercícios, né, com eles, eu percebi que é algo muito mais simples do que a gente imagina. E, de fato, aí eu vou falar que fazendo essas práticas e trazendo a presença sempre no seu dia, me fez começar a transformar isso num automático. Então, é um automático para o bem. Então, hoje eu não preciso mais fazer as pausas. Eu consigo organizar o meu dia de um jeito que eu consigo estar sempre presente, vivendo o momento, fazendo aquilo ali da melhor maneira possível ali, porque o meu dia era cheio de compromissos e ao mesmo tempo eu ficava sempre pensando no próximo. E eu nunca conseguia realizar com presença o que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu não entregava, não conseguia cumprir prazos e perdia assim a minha rotina, me sentia frustrado. E aí, na verdade, é muito mais sobre nós do que sobre o dia, sobre o tempo, sobre a quantidade de coisas que você tem. E sim a forma como você organiza e está sempre ali focado, fazendo aquilo ali, vivendo o presente. Então, quando eu acordo, se eu vou tomar café, eu estou ali tomando café. Se eu vou para academia, eu vou para academia. E eu comecei a perceber que isso me deixou muito mais produtivo. Eu não mudei minha rotina, só organizei de um jeito onde cada compromisso meu vai ser feito na hora que deve ser feito, e não mais, tipo, tá fazendo uma coisa aqui agora, pensando no meu próximo compromisso, e no meu próximo, no próximo, no próximo, e não consegui realizar nada direito. Então, foi muito bom, e hoje isso faz parte da minha rotina, e eu tenho sido bem mais produtivo, tenho ficado bem menos estressado, bem menos ansioso, e tô conseguindo viver mais, e assim com presença. Então, cada momento eu estou vivendo o agora, e isso me ajudou bastante. Então, os exercícios ajudam muito, mas depois isso vira parte da sua rotina, e aí acaba te deixando muito mais confortável e vivendo sempre o presente. Então, foi muito bom para mim. Gratidão, querido, por esse depoimento lindo. Que bom, né? É muito bom ver essa transformação. É bom demais, de verdade.
Aí, agora, gente, tem a outra pessoa que está aqui com a gente, não é combinado? É minha mãe. É minha mãe. E quando ela foi participar do meu programa piloto, junto com o André, né? Eu tive meio que uma orientação da minha trainer, na época da Nanda, no sentido assim que talvez não fosse uma boa ideia, porque como a gente tem relação familiar, mãe e filha, isso poderia interferir um pouco, né? Minha mãe estava passando por um processo de depressão, uma depressão bem forte, e então isso poderia ser um desafio para mim também, começando como instrutora, mas eu resolvi encarar esse desafio, e na verdade a gente tem uma relação assim muito tranquila, então a gente teve essa liberdade de conseguir falar e ser sincera. Então eu sinto que ela participou de uma forma bem profunda e mergulhou, né, mãe? Bastante. Eu fui muito resistente. Eu sempre me envenenei com o mundo corporativo, né? Tinha 2 filhos para criar, conta para pagar, escola, mãe, tudo junto, e eu me envenenei uma vida inteira. E passei isso tudo para os meus filhos, que trabalhar você tem que se matar, você tem que entrar de corpo e alma, porque você tem que ganhar dinheiro para viver bem. Até que a Alexandra teve o problema dela e eu queria enforcar ela pela decisão que ela estava tomando. E, no fim, eles 2 me tiraram lá de baixo. Hoje eu sou outra pessoa. Eu venci não só a minha depressão, eu venci uma doença mais grave que quando chegou eu falava, gente, se um dia eu ficar com essa doença, eu morro antes do diagnóstico. E eu combati ela, mandei ela embora, não me pertence, e foi mais, porque eu soube lidar com a situação. Eu consegui ver minha tristeza, ver minha dor e ver tudo, e aprendi a mostrar que aquilo era passageiro, que era um momento que eu estava fazendo, e não me pertencia e não me pertenceu mais. E hoje eu faço tudo que eu fazia, só que com mais assim, atenção. Hoje eu me cuido mais, que eu cuidava de todo mundo e me deixava para trás. E hoje em dia eu continuo cuidando de todo mundo, mas eu me cuido junto. E eu sou outra pessoa. Hoje eu brinco com a Alexandra que eu sou a mãe legal, né? Eu era a mãe brava, a mãe doida, a mãe, né? Hoje eu sou uma outra pessoa e devo muito, muito, muito a eles. Não é porque eu sou uma fã de carteirinha desses 2 que eu estou puxando o saco, não. É quem me conheceu pode falar o que eu era e o que eu sou. Eu ganhei um óculos cor-de-rosa, né, filha? Conta o que é esse óculos cor-de-rosa. A vida é muito linda que a gente consegue levar ela. Eu estou tomando muito tempo, desculpa que Continua. vale muito a pena. Eu sou outra pessoa, gente. Eu tenho gratidão por esses 2 e espero que vocês consigam isso também, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. O óculos cor-de-rosa é como é que você vê a vida hoje? E eu sei a hora que eu ponho e a hora que eu tiro o óculos cor-de-rosa, porque não é que eu fiquei, plumas e paetês, não. Hoje eu levanto e falo, gente, hoje eu não quero pôr o óculos. Hoje eu quero resolver diferente. Mas aí eu vejo que sem o óculos é muito pesado. Aí eu coloco o óculos e vou embora. Então é muito bom a gente conseguir a respiração. Coloquei o óculos, bora lá ser feliz e a gente é feliz. Eu sou muito feliz. Agradeço muito, eu tenho muita gratidão e espero que vocês todos venham aqui falar isso também. Linda. Eu tenho um pouco de vergonha. Maravilhoso. É tão bonito para a gente receber, né, os depoimentos assim lindos de vocês, porque, na verdade, a gente só vai sentir isso realmente vivenciando na prática, né?
Então, aqui é só um espaço curto, né? E eu até brinco agora, né? Se algo tocou você aqui hoje, não só do que a gente falou, até mesmo do que eles falaram, do que vocês sentiram, respira. Só respira, né? Porque talvez essa pausa, né? Exatamente essa pausa que a sua mente, seu corpo está pedindo. Então, a gente acredita que a transformação acontece sempre assim, nesse passo a passo, né? É uma construção, né? E o primeiro passo é escolher se cuidar com intenção, né? Olhar para si, né? Então, eu vou reservar momento no meu dia, vou reservar momento na minha semana para passar por isso, né? E é exatamente pensando nessa rotina que a gente fez esse programa, né, para vocês, essa jornada, né? E que se ela estiver fazendo sentido para vocês, teve gente que já repetiu, que quer fazer de novo, e a gente sempre continua aqui, né, nesse caminho aqui, incentivando, falando vamos junto, a gente se dá as mãos, para não esquecer, para não se perder. Então é só para quem está aqui ao vivo hoje nesse dia, nessa conversa, nessa oportunidade especial, né, que a gente quer dar um presente, na verdade, né? E como eu e a Lei somos instrutores certificados em Mindfulness, em equilíbrio emocional, em yoga, entre diversas coisas, mas antes de tudo a gente é ser humano profissional que passa por tudo isso, e a gente continua passando, né? A gente só decidiu escolher um caminho diferente, né, de entrega, de jornada. Então, como a gente acompanhou mais de 200 alunos aí, né, nessa transformação, a gente vê que 9 em cada 10 já conseguem falar, eu estou sentindo menos ansiedade, mais presença, já nas primeiras semanas, né? Porque é muito claro, né? E quando a gente traz para perto e fala, vamos junto. Mas sabe, eu acho que é muito importante a gente trazer um dado que não tinha nem colocado isso aqui no nosso scriptzinho mental. O DE voltou para o ambiente, para o corporativo, né? Então, eu acho que isso está mostrando para a gente também uma nova forma, né, de como ele está lidando com isso, como que está lidando com as pressões também, de uma forma diferente que já passou lá atrás. Então, assim, não estava combinado dele fazer esse depoimento, mas eu acho que é importante você contar só esse pedacinho aqui, como é que tem sido esses dias, né? Porque é diferente daquilo que você estava vivendo lá no passado. Muito diferente. Na verdade, assim, eu acho que foi uma decisão. Foi uma decisão de acordo com a energia que eu tô e com a possibilidade de fazer ainda mais, mas não naquele lugar de performar mais. Eu acredito que é aí onde está a grande diferença. É naquele lugar se eu tenho energia para colocar mais para o mundo, para seguir com algo que eu acredito que faça sentido, e isso está me nutrindo também, está me ajudando a lidar com o meu cotidiano de uma forma mais presente, né, de uma forma que, desbloqueou a minha comunicação, né, desbloqueou aquela coisa de eu preciso agradar o outro para ser aceito. Então, foram muitas coisas que eu fui treinando e observando no meio do caminho, nesses altos e baixos, que me fizeram perceber como é que eu estou me sentindo, quem eu sou hoje, né, integrando tudo isso. E, obviamente, com a missão de levar a pause para dentro das empresas, também para dentro do corporativo, e mostrar que é uma maneira simples que a gente pode fazer no dia a dia. Então, mais do que as diversas possibilidades de transições de carreira que eu já fiz, de mentoria, é saber onde eu quero estar e da forma como eu preciso estar. Momento de pressão vai vir, porque isso é vida adulta, momento de estresse pode vir também, mas é realmente aquela história, como é que eu lido com isso? Sem deixar que aquilo me atinja, mas sem fugir, né? Praticar, né? Hoje eu estava no rush, né? Voltando com a Lei, a gente ainda conversando, e eu estava no metrô, sem sinal no metrô, e eu mandava mensagem para ela, e eu falava assim para ela depois, calma, quando a gente sair, vai dar tempo. A gente vai fazer da forma como a gente combinou. Então, se fosse há um tempo atrás, eu já estaria talvez me espanando e falando, não vou fazer, não quero mais. E não é assim, gente. É na vida que a gente consegue realmente praticar de uma forma muito, muito leve e consciente. E por isso que a gente quer dar esse programa também para vocês. E assim, gente, quanto que eu acho que vale essa transformação, né? Essa transformação que a gente já viu os nossos alunos
que já passaram, esses depoimentos tão lindos que a gente recebeu. Muitas vezes a gente acaba, vamos fazer uma conta de padaria, né? A gente acaba gastando R$700 em 2 meses de aplicativo, delivery, streaming, compra compulsiva, às vezes até mais, né? Buscando alívio imediato para coisas que a gente está tentando suprir, né? Aquele estresse, aquela ansiedade, aquela coisa, a gente acaba gastando sem perceber, né? Então, a gente está oferecendo aqui para vocês um investimento em clareza, em bem-estar, em saúde mental. E o melhor, com práticas que você vai levar para a vida toda. Então, se a gente pensar, se você fosse investir agora, participar de um retiro de silêncio, um programa intensivo de bem-estar por 8 dias, isso pode custar entre R$3.500 e R$8.000, sem contar transporte, hospedagem e logística. E aí, então, no programa da Pause, a gente tem uma experiência profunda de 8 semanas, com suporte contínuo, práticas semanais, encontros ao vivo e acesso às gravações. A gente vai ter um período aí de um ano inteiro para vocês acessarem essas gravações para a gente, para continuar, né, fortalecendo essa prática que a gente vai passar. E tudo isso a gente está fazendo por um bônus hoje para vocês. Para quem está aqui, ao vivo na Masterclass com a gente, no valor de R$737, sendo que o valor do programa integral é R$1.340, tá? Então, esse bônus que a gente está dando, então a gente trouxe 2 presentes para vocês. O presente primeiro que para todo mundo vai receber as gravações das práticas que a gente fez e ainda vai finalizar, e esse bônus que a gente trouxe para vocês aí do valor de R$737 à vista, ou então em 4 parcelas de R$194. Se você for ver, divide isso aí, vai dar praticamente o valor de um café por dia. Vai tomar um cafezinho na rua, custa R$5, R$6, dá isso, né? Então, é um investimento que vocês estão fazendo para a saúde mental e física de vocês, tá? Então, se sentiu chamado de estar aí com a gente, manda um WhatsApp para a gente providenciar a inscrição de vocês para aproveitar esse bônus que a gente está oferecendo para vocês, tá bom? Sem som. Meu microfone, para encerrar aqui, na verdade, a Lê vai conduzir ainda essa prática, esse 1 minuto também final, mas o que eu quero só deixar aqui claro para vocês é que, assim, normalmente a gente sempre escuta, né? Ah, mas eu tô tão cansado, eu tô tão acelerado. E não adianta ficar só nessa reclamação, nessa lamúria, vamos assim dizer. Você tem 2 opções na vida, né? Uma, ou você vai continuar como você tá, acordando cansado, dormindo cansado, com a mente acelerada, ou você vai ficar sempre à mercê, né? Do estresse, da ansiedade ou da reclamação. E daqui a 3 meses você vai falar assim, poxa, nada mudou, né? Ou você pode fazer algo hoje por você, fazer essa escolha, né, garantir a sua vaga, é 45% de desconto. Por isso que a gente faz aqui assim, quem está aqui, vamos junto. E aí você garantir essas 8 semanas, né, para sentir a mudança, né, no dia a dia. É um compromisso com você, com a gente. E tem só mais uma coisinha que eu não combinei com você, Ale, mas eu acho legal dar, porque essa galera que está aqui é uma galera que já acompanha a gente, que está com a gente, né, que também vai no parque com a gente. Então, assim, dia 28, sábado, 28 de junho, né? É o último sábado do mês. Todos vocês que estão aqui são os nossos convidados para estarem no Mindfulness do Parque, sem precisar também contribuir com o valor que a gente fala de contribuição. Então, a gente espera ver vocês lá. Mas o programa começa no dia 25, tá? Quarta-feira, às 8 da noite. Dia 25, então, para vocês que sentiram, se quiserem continuar, fazer de novo, quem estiver escutando essa mensagem, chama a gente e garante essa inscrição, tá bom? Então, agora a última pausa. Agora vamos fazer a última pausa para a gente treinar, porque amanhã a gente vai enviar os áudios para vocês, tá bom? Então, aproveitando aqui que a gente está finalizando, também é a pausa, a terceira pausa, que é a pausa do relaxamento, nesse momento que está propício para isso. Vocês podem fazer, sim, sentados na cadeira, do jeito que a gente vai fazer agora, mas também depois, se vocês quiserem fazer na cama, é mais ideal, porque aí você já vai estar lá, relaxado, pronto para dormir. Então, vamos fechar os olhos mais uma vez. Imaginando que você está nesse momento, no final mesmo do dia, depois de cumprir com
tudo que você tinha programado para hoje, ou tudo que você pôde fazer hoje. Tudo que você conseguiu. E agora é hora de descansar. Você está deitado na sua cama. Já desconectou das telas, das notificações, dos afazeres. E aí vai sentindo o corpo deitado na cama, fazendo pequenos ajustes para que você se sinta ainda mais confortável, percebendo o ombro, o pescoço. E a atenção agora vai repousar na respiração. Vai sentindo o ar entrando. E o ar saindo. Sem precisar forçar nada. Sem querer chegar em nenhum lugar. Percebendo o peso do corpo apoiado na cama. Talvez na próxima expiração, sentindo o corpo derreter. As cobertinhas te abraçando, tocando sua pele. E por alguns instantes apenas repousando no movimento da respiração. E se a mente escapar, ela vai escapar, apenas repousando novamente a atenção na respiração, no movimento da respiração acontecendo no corpo. Se a mente escapar, uma ideia divertida é trazer para a imaginação que a cada inspiração você puxa um carneirinho e na expiração você solta o carneirinho. Vai inspirando o carneirinho e expirando o carneirinho. Como um conto de ninar para o seu sistema nervoso. Apenas ficando com essa respiração, até sentir que a mente vai relaxando com o corpo, soltando as tensões. Então, boa noite. E como a gente ainda não está na cama, abrir os olhos e se espreguiçando, gostoso. Ai, sentiu como é simples. E assim a gente vai ninar. Então, eu já convido, vocês não vão ter o áudio hoje ainda, que não deu tempo de gravar, mas deita na cama e faz leva esse lembrete dessa respiração, sentindo o corpo. Porque quando a mente não para, é porque você está ali alimentando ela. Volta pro corpo, volta a atenção pro corpo. Tá bom? Gratidão pela presença de todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês. Manda mensagem pra gente. Bora fazer esse programa, que vai ser lindo. Lindo, lindo, lindo. Quem quiser fazer de novo também está super convidado. E nos vemos no parque dia 28, hein? Também. Beijo. Beijo, querido. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Até. Tchau.